Bem-vindos à aula de estatística. Nesse vídeo nós vamos estudar a associação entre variáveis qualitativas, tá? Então observem aqui esse exemplo, onde queremos verificar se existe algum tipo de associação entre o sexo dos estudantes e a carreira escolhida por eles, né? Então participaram dessa pesquisa aqui 200 estudantes dos cursos de Economia e Administração. Então aqui embaixo a gente apresenta então, uma tabela onde a gente identifica, né, a quantidade de estudantes por sexo e dos dois cursos, né? Então temos duas variáveis, x e y, onde a variável x recebeu como resposta sexos masculino e feminino, e a variável y que recebeu como resposta economia e administração, tá? Então essa aqui é uma tabela dupla de entrada que nós já vimos em vídeos anteriores, tá? Que diz o seguinte: 85% dos estudantes são do sexo masculino e cursam economia, enquanto que 35 alunos, né, que participaram são do sexo feminino e fazem economia. 55 estudantes são do sexo masculino e fazem administração, e 25 estudantes são do sexo feminino e fazem administração. Então, dessa forma, temos que 120 estudantes cursam economia, 80 cursam administração. 140 estudantes são do sexo masculino e 60 estudantes são do sexo feminino, né? Assim, totalizando 200 indivíduos, tá? Fica difícil, né, da gente fazer alguma análise observando apenas os valores absolutos, já que a quantidade de estudantes do curso de economia é maior do que do curso de administração, né? E temos também que o número de estudantes do sexo masculino é maior do que o dos estudantes do sexo feminino, tá? Então, uma forma da gente, digamos assim, uniformizar esses dados é observar a frequência relativa ou frequência percentual, tá certo? Então, dessa maneira, eu estou mostrando para vocês aqui a frequência percentual, né, dos indivíduos. Agora, é a frequência percentual em relação ao total por sexo, tá certo? Então, dessa forma, veja o seguinte, que 61% dos estudantes do sexo masculino estão cursando economia, enquanto que 39% dos estudantes do sexo masculino fazem administração. Já entre os estudantes do sexo feminino, 58% fazem economia e 42% fazem administração. Nessa coluna aqui a gente já olha os totais, tá? Então quer dizer que 40% de todos os alunos, né, que participaram da entrevista aqui fazem administração e 60% fazem economia. Então vejam aqui na linha, né, que praticamente os percentuais é o mesmo, né? Algo próximo de 60% dos alunos do sexo masculino fazem economia e algo próximo de 60% dos alunos do sexo feminino, né, fazem economia. Já entre os alunos que fazem administração, vejam que também os percentuais são praticamente os mesmos, tá? Então isso aqui nos leva a crer que, independente do sexo, 60% dos estudantes vão preferir economia e 40% vão preferir administração, tá? Isso é o que a gente consegue analisar aqui dessa amostra de 200 estudantes, tá bom? Então a gente percebe aqui, só pela frequência percentual, que não existe uma associação entre as variáveis sexo e curso, né, que tem como resposta economia e administração. Agora, observem essa tabela, aonde é semelhante à outra, né? Só que dessa vez os cursos são outros, né? Agora os cursos são Física e Ciências Sociais. Ainda são 200 estudantes que estão participando, né? Sendo que, nesse caso aqui, a distribuição está sendo bem diferente, né? 140 estudantes são do sexo masculino e 60 são do sexo feminino, né? Do total de estudantes, 120 fazem Física e 80 fazem Ciências Sociais, ok? E aí temos que 100 estudantes do sexo masculino fazem Física e 40 Ciências Sociais,
20 estudantes do sexo feminino fazem física e 40 fazem ciências sociais, né? E aqui entre parênteses estão os percentuais em relação ao total por sexo, né? Então quer dizer que 71% dos estudantes do sexo masculino fazem física e 29% dos estudantes do sexo masculino fazem ciências sociais. Já dos estudantes do sexo feminino, 33% fazem física e 67% ciências sociais, tá bom? Então, observe que entre os estudantes do sexo masculino, percebe-se uma preferência maior para o curso de física. Já entre os estudantes do sexo feminino, há uma preferência maior para o de ciências sociais, tá? Então, a gente observa que em cada sexo, para cada sexo existe uma maior preferência, né? Ou seja, né, o masculino tende a ir para física e do feminino ciências sociais. Agora observe quando a gente só observa o total de alunos, independente do sexo, né? 60% fazem física e 40% fazem ciências sociais, ok? Será que estariam muito distantes se a distribuição aqui por sexo seguisse a mesma proporção desse total, independente do sexo, né? E aí aqui a gente apresenta essa tabela com esses valores que seriam esperados, tá? Ou seja, se 60% dos estudantes do sexo masculino fizessem física, então o valor esperado seria 84, só que foi 100, né? Então o valor esperado é 84, só que o que foi observado é 100. Já do sexo feminino, se 60% dos estudantes do sexo feminino fizessem física, então o valor esperado seria 36, mas o que nós observamos foi 20, tá? E se 40% dos estudantes do sexo masculino fizessem ciências sociais, então o valor esperado seria 56, mas o que estamos observando é 40. E aqui para o sexo feminino o valor esperado seria 24, mas o que nós observamos é 40, né? Então vejam que os números do que foi observado para o que é esperado é bem discrepante, né? Há uma diferença muito grande. Então, em relação aos alunos que fazem física e ciências sociais, a gente consegue observar uma associação entre o sexo e o curso escolhido, né? Então, está colocado aqui, né? Que existe, né, uma associação entre as duas variáveis para essa amostra aqui de 200 estudantes, tá bom? Só que aí fica, bom, como é que a gente pode medir essa associação dessas duas variáveis, né? E é exatamente o que nós vamos ver agora. Vamos considerar aqui, então, esse exemplo, tá? Aonde a gente coloca aqui o tipo de cooperativas, e para o tipo de cooperativas existem 4, né? Que é consumidor, produtor, escola e outros tipos. E temos uma outra variável que é estado, e aí nós estamos observando 3 estados, que é São Paulo, Paraná e o Rio Grande do Sul. E aí a nossa ideia é verificar se existe uma associação entre o tipo de cooperativa e o estado em que a cooperativa está localizada, tá bom? Então temos o seguinte: há 214 cooperativas do tipo consumidor em São Paulo, 51 no Paraná e 111 no Rio Grande do Sul, totalizando 376 cooperativas do tipo consumidor. Já das cooperativas do tipo produtor, há 237 em São Paulo, 102 no Paraná e 304 no Rio Grande do Sul, totalizando 643 cooperativas do tipo produtor, tá? Já do tipo escola temos 78 no São Paulo, 126 no Paraná, 139 no Rio Grande do Sul, totalizando 343 cooperativas desse tipo, né? E para cooperativas de outros tipos, temos 119 em São Paulo, 22 no Paraná e 48 no Rio Grande do Sul, totalizando 189. Bom, e aí temos que em São Paulo há 648 cooperativas,
no Paraná 301 e no Rio Grande do Sul 602. Né? E aí, para esse estudo, foram observadas 1.551 cooperativas. Tá? Então, essa é a amostra desse estudo. E entre parênteses está os percentuais, né, em relação ao total das linhas. Tá? Então, por exemplo, 37% das cooperativas em São Paulo são do tipo produtor. 42% das cooperativas no Paraná são do tipo escola. 18% das cooperativas do Rio Grande do Sul são do tipo consumidor, tá bom? Por isso que aqui nas linhas vocês estão vendo aqui só 100%, né? Tá bom? Aqui nessa coluna aqui. E aí do total, né, temos que 24% de todas as cooperativas são do tipo consumidor, 42% são produtor, 22% são do tipo escola e 12% são de outros tipos, tá? Então, observando isso, né, se não houvesse uma associação entre essas duas variáveis, ok? Então, era esperado que 24% das cooperativas de São Paulo fosse do tipo consumidor, também seria esse mesmo percentual no Paraná e no Rio Grande do Sul, tá? Por conta desse percentual aqui, ó. Nessa coluna aqui, a proporção seria 42%, nessa coluna, 22%, e o percentual de cooperativas de outros tipos seriam sempre 12%, independente do estado, tá? Mas aí vocês estão vendo que os percentuais aqui são bem diferentes dos percentuais esperados, tá? Então, nessa tabela aqui, nós estamos colocando os valores absolutos que são esperados, ok? Então, vejam que os percentuais é o mesmo em todas as colunas, tá? São os valores esperados, e aqui nessa tabela são os que são observados, tá? Então, como há uma discrepância, né, entre o que a gente observa e o que a gente espera, nessa tabela aqui a gente está colocando uma forma, né, de medir, vamos dizer assim, essa discrepância. E aí o que é que foi feito aqui, tá? Esses valores que estão fora do parêntese é exatamente essa continha aqui, tá? É o valor observado menos o valor esperado. Isso aqui nós chamamos de desvio, tá bom? Já o que está entre parênteses, ok? Inclusive eu até mudei aqui o texto. Entre parênteses nós temos a razão entre o quadrado do desvio e o valor esperado, tá bom? E aí a fórmula é essa aqui, ó, tá bom? É o quadrado do desvio dividido pelo valor esperado. Então, vamos só explicar, tá bom? Então, por exemplo, 57, tá? O que quer dizer esse 57? Esse 57, ele é exatamente a informação de que há 57 cooperativas do tipo consumidor em São Paulo, além do que é esperado. Enquanto que no Paraná há 22 cooperativas a menos do que é esperado. E no Rio Grande do Sul há 35 cooperativas a menos do que é esperado, tá bom? Então, os valores positivos indicam o quanto há a mais do que é esperado. E os valores negativos o quanto há a menos do que é esperado, tá bom? E aí, assim, esse desvio, eles representam bem essa informação do que quanto está excedendo do que é esperado. Porém, se você somar todos esses desvios, você vai ver que vai dar zero, tá? Então, ó, 57 menos 22 menos 35 dá zero. Menos 32 menos 22 somado com 54 dá zero, tá? E o mesmo nas outras duas colunas. Então, o que é que a gente faz aqui? A gente eleva ao quadrado esse desvio, e aí cada um desses desvios, seja ele positivo ou negativo, quando é elevado ao quadrado eles ficam positivos. E depois a gente divide pelo valor esperado, tá, ok? A gente faz isso, tá? Então, essa é a forma que encontramos para melhor, né, relacionar o quanto
cada um dos valores que são observados estão se distanciando dos valores que são esperados, tá? E aí, dessa maneira, eu apresento para vocês o Qi quadrado. O Qi quadrado, ele é uma medida de afastamento global, tá? E é representado aqui por esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui parece um X, né? Mas, na verdade, ele é uma letrinha grega chamada Qi, né? Tem alguns livros que ele apresenta assim como Ti também, né? Desvio o valor esperado, ou seja, o Qi quadrado, ele é exatamente a soma desses valores aqui que estão entre parênteses, que a gente determina aqui por essa fórmula aqui, ó. Tá bom? E aí, para esse exemplo, o Qi quadrado é 171,76, tá? Quanto maior o Qi quadrado, maior é a associação entre as variáveis, tá? Então, quando a gente tem um Qi quadrado muito grande, então está indicando que há uma boa associação entre as variáveis, ou seja, pode existir uma forma da gente associar uma variável à outra. E aqui nós apresentamos, né, uma generalização do que seria o Qi quadrado. Tá? Então está aqui essa tabela, né, uma tabela genérica com as variáveis x e y, onde B1, B2, né, representa as respostas da variável x, A1, A2, né, representa as respostas da variável y, né? Então B1, B2, aí temos aqui um BJ. Esse BJ indica o número, né, ou a coluna da resposta, né, que a gente está observando, ok? E esse S, ele indica o total de respostas que a variável x recebeu. Já aqui para a variável y, esse I representa o número da linha e o R representa o total de respostas que a variável y recebeu, tá? E aí nós temos que esse N, né? Isso aqui é uma tabela dupla de entrada, você já sabe que esse N representa todo esse somatório aqui, tá bom? Então, esse N11 é o valor absoluto, ou seja, é a frequência absoluta, né, das respostas B1 e A1, né? De quem tem como resposta B1 e A1. Esse N22, né, representa o B2 e A2, né? É a quantidade de elementos que tem como resposta B2 e A2 simultaneamente. Tá bom? Então, isso aqui é bem conhecido, né? Por exemplo, N e J, né? É a frequência da coluna J e linha I, né? Linha I, coluna J, tá bom? E aí no final temos que esse N representa o total, tá? Bom, e aí nós temos também a fórmula do Qi quadrado para quando os valores, ao invés de serem apresentados de forma absoluta, eles são apresentados de forma relativa, tá? Então, ele é semelhante àquela fórmula que nós vimos aqui, tá? Bem semelhante a essa daqui, ó, né? Isso aqui, ele representa, que seria, né, o quadrado do desvio dividido pelo valor esperado, né, de cada um desses aqui, ok? Esse somatório. Já aqui, temos que essa razão aqui é a mesma, né? É o quadrado do desvio das frequências relativas dividido pela frequência relativa esperada, né? Então vai ser todo somatório. Sendo que no final você vai multiplicar por n, tá ok? É o que diferencia essa fórmula quando está em frequência relativa para a fórmula do Qi quadrado quando é apresentada a frequência absoluta, ok? Na frequência absoluta, você veja que ele não está multiplicando por n. Mas na frequência relativa, você vai fazer o somatório, né, dessa razão aqui, e no final você tem que multiplicar por n. Então, vamos ver aqui o exemplo, né, onde a gente volta, né, na situação em que a gente relaciona o sexo dos estudantes que cursam física e ciências sociais, tá? A frequência está sendo apresentada aqui, né? É a frequência percentual em relação ao total de alunos, ok? Poderíamos utilizar a frequência percentual em relação à soma das linhas ou à soma das colunas, tá? A gente poderia fazer. Só que o Qi quadrado que iríamos encontrar seria diferente
daquele que encontraríamos se aqui estivesse sendo apresentados os valores absolutos, ok? Então, essa frequência percentual em relação ao total de alunos, o Q quadrado vai ser o mesmo, ou bem próximo, né, do que a gente iria encontrar se tivesse valores absolutos aqui, ok? Então, vejam, primeiro podemos calcular o desvio, né? Então, temos aqui, ó, 50% dos estudantes são do sexo masculino e cursam física. Então, qual seria o valor esperado para, né, aqui, para os 50%? Então, o valor esperado aqui, vou botar aqui, vamos chamar de F de 1, né, que é linha 1, coluna 1. Aí vou botar aqui o asterisco para indicar que é o valor esperado. Então, qual seria o valor esperado, né, se aqui está 50%? O valor esperado para essa célula aqui, ele vai ser o produto entre o valor marginal do sexo masculino, que é 70%, eu vou botar aqui, ó, 0,7, né, que é o valor relativo para 70%, vezes o valor marginal do curso de física, que é 60%. Eu vou botar aqui, ó, 0,6. E dá 0,42, e 0,42 ele é igual a 42%, né? Então, quer dizer que era esperado que 42% dos alunos que cursam física e têm o sexo masculino, né? Tá? É isso que é esperado aqui. Então, deu 50%. Mas aí está a explicação por que eu estou multiplicando aqui, ó, 0,7 por 0,6, tá? Essa é a explicação. E o mesmo vale aqui, ó. Por que eu estou fazendo 0,2 menos 0,7 vezes 0,4? Aí eu estou trabalhando aqui nesta célula aqui, tá? E aí, qual é o valor esperado para esse daqui? Esse daqui é o nosso F, aí linha 2, coluna 1, né? Aí asterisco. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o valor marginal do sexo masculino, que é 0,7, vezes o valor marginal de ciências contábeis, que é 0,4, e dá 28%, né? Ou seja, era esperado que 28% dos estudantes fossem do sexo masculino e tivessem cursando ciências sociais, tá? Mas o que nós estamos observando é 20%. Mas aí está a explicação aqui porque que eu calculei dessa forma aqui, tá bom? E assim vale para os outros valores aqui, né? Seguindo essa mesma ideia aqui. Então, quando a gente calcula cada uma dessas razões aqui, os valores que encontramos são esses, né? Então, essa primeira razão aqui dá 0,02, essa segunda dá 0,02, essa daqui dá 0,04 e essa daqui dá 0,05, né? Então, quando eu somo todo mundo e multiplico por 200, aí o resultado é esse daqui, ó, 26, tá? Então, para esse exemplo aqui, o Q quadrado é igual a 26, né? E aí vocês vejam que se a gente mantivesse esses percentuais aqui, só que o número da amostra fosse maior, né, ao invés de 200, fosse 1.000 ou 5.000, então veja que o Q quadrado se tornaria cada vez maior, né? Então seria interessante a gente utilizar medidas que apresentassem números menores, tá bom? E aí, por isso, um cientista, né, matemático, ele chamado Pearson, ele apresentou, na verdade, o coeficiente de contingência C, que é determinado aqui por essa fórmula, né? É a raiz quadrada da razão entre o Q quadrado e a soma do Q quadrado com N, né? Então, se vocês analisarem aqui, vocês vão ver que C vai estar sempre entre 0 e 1, né? E aí, como é que ficaria, então, para esse exemplo aqui, né? Qual é o valor da contingência C, né? Então, o C aqui, ele seria a raiz quadrada entre o Q quadrado, que é 26, dividido por o Q quadrado, que é 26, mais 200. Bom, aí teríamos, né, a raiz quadrada de 26 dividido por 226, e aí vocês vão ver que o resultado disso aqui ele é aproximadamente
0,34, tá bom?